Boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sinara. Eu vou explicar um pouquinho sobre o roteiro dessa semana, tá? A gente vai falar sobre o surgimento da agricultura na pré-história. A professora colocou um textinho aí para vocês lerem, e nesse textinho ele vai ter informações sobre como surgiu a agricultura na pré-história. A gente sabe que no início da existência humana, os homens eles tinham uma característica de vida nômade, ou seja, eles viviam de um determinado território para o outro. Por exemplo, eles iam numa determinada região, caçavam, pescavam ali, pegavam os frutos daquele lugar. Quando acabava, eles iam para uma outra região e eles ficavam assim em busca de raízes, frutos, sementes, tá? Em busca de alimentos. Então, era caracterizado como vida nômade, né? A partir de um determinado momento, quando o homem começa a desenvolver técnicas e instrumentos como lanças, machados, né? Ele passa a fazer parte de um determinado território só. Ou seja, por exemplo, aqui no texto nós temos uma partezinha que vai falar, vai nos remontar a partir de 10 mil anos, quando alguns grupos de homens da época, né, eles viviam de um modo diferente. Eles passaram a ter um modo diferente. Ou seja, que modo é esse, professora? Eles passaram a cultivar plantas, criar animais, né? Então isso ocasionou que o quê? Com que eles ficassem só em um determinado território. A partir, conforme ele vai se aprimorando de técnicas, conforme ele vai descobrindo alguns tipos de lanças, machados. Conforme ele vai tendo essa descoberta, ele vai se fixando em um determinado lugar, em um determinado território. Então, aí a gente tem aqui um textinho falando sobre essa questão ligada à agricultura. A primeira quando o surgimento da agricultura, tá? A gente vai ter aqui. E a partir do surgimento da agricultura, a gente começa a ter o quê? As primeiras aldeias, a gente começa a ter as primeiras comunidades, nós começamos a ter as primeiras moradias que foram construídas, tá? No textinho ele tem sobre toda essa questão, tá? Tá falando aí no textinho, é um textinho bem curtinho, bem simples para vocês estarem lendo ele, e aí vocês vão responder apenas uma pergunta, tá? Essa pergunta aqui: quais são as mudanças que o desenvolvimento da agricultura provocou no modo de vida, nos modos de vida e nas formas de organização das sociedades humanas a partir de 10 mil anos atrás? Foi o que nós acabamos de dizer agora. A partir do momento que o homem ele passa a ser agricultor, tudo ao redor dele começa a mudar também. Conforme ele vai descobrindo uma nova maneira, um novo meio de vida, uma nova técnica de agricultura, conforme ele vai descobrindo um novo tipo de lança, conforme vai tendo essas descobertas, vai acontecendo com que tudo ao redor dele vai mudando também. O nosso roteiro é só esse, tá? Dessa semana. Aí tem um outro roteiro que é sobre a retomada, tá? Aquele roteiro da retomada não é para vocês fazerem nada, tá? Ele é apenas uma retomada das atividades que nós já tivemos lá atrás. É para quem não fez esses outros roteiros estarem realizando no decorrer dessa semana, tá ok? Qualquer dúvida, se não ficou muito bem explicadinho, se vocês não conseguiram entender a partir da explicação, porque eu fiz uma explicação bem rápida, entre em contato comigo, tá? Para não ficar muito extensa, eu tentei fazer uma explicação mais rapidinha para que vocês consigam se achar aí no roteiro que vocês têm em mãos, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar e vir falar comigo, tá? Até mais!